Olá, hoje daremos continuidade às nossas aulas de redação. Hoje, em nossa aula 4, teremos como título da aula texto instrucional. Eu espero que vocês estejam bem e preparados para a nossa aula de hoje. Hoje traremos para vocês o gênero textual conhecido como texto instrucional. O texto instrucional é um gênero textual que tem como principal característica a informação, ou seja, esse texto nada mais é que um texto que passa informações de como que instrua o leitor a fazer algo. Desse modo, o texto instrucional é responsável por auxiliar na realização de ações, tanto como uma maneira certa de fazer algo, quanto para montar um móvel, dentre outros. Outro exemplo são as receitas que dão passo a passo e a quantidade certa para fazer um bolo ou uma torta. Assim, necessita-se dos textos instrucional para realizar algumas tarefas. Quanto à linguagem nesse gênero textual, é sempre utilizada a função apelativa, sendo totalmente objetivo e claro. Além disso, os verbos são empregados no imperativo, pois é importante a maneira de induzir o leitor a fazer algo ou o uso da persuasão. Como vocês estão percebendo, o texto instrucional é algo comum ao nosso cotidiano e traz instruções, modo como algo deve ser feito. Isso é bastante comum no nosso dia a dia. E vocês, no cotidiano de vocês, se deparam em inúmeras situações com os textos instrucionais. Alguns exemplos mais comuns desses tipos de textos são as receitas culinárias, manual de instrução, guias de cidades, regras de jogos, folhetos explicativos, instruções de remédio, como manusear um eletrodoméstico, folhetos explicativos, dentre outros. Em geral, associam-se os textos instrutivos aos manuais. Estes documentos proporcionam informações para compreender o funcionamento de distintos dispositivos ou elementos. Se uma pessoa desejar aprender a utilizar um equipamento de ar-condicionado, só para citar uma possibilidade, deverá ler o respectivo manual. Neste texto instrutivo, encontrará os dados necessários para saber como se acende o equipamento, como se programa, dentre outras informações. O texto instrutivo ou instrucional, ele é didático e tem por base a clareza da sua exposição. O objetivo é que o leitor compreenda as explicações e possa aplicar os conhecimentos lidos sem ajuda ou sem a assistência de outras pessoas. Quando o texto instrutivo não consegue transmitir os seus ensinamentos aos receptores, perde o seu valor. Então, o texto instrutivo, ele deve ser claro e bem elaborado para que a pessoa, ao fazer a leitura, compreenda tudo com bastante clareza. Outro exemplo típico de texto instrutivo são as receitas gastronômicas, que aparecem compiladas em livros, revistas, páginas da web e programas de televisão. Estas receitas mencionam passo a passo o que deve fazer o indivíduo para preparar determinados pratos. O texto, em suma, instrui o sujeito. Esse tipo de texto é bastante útil no dia a dia de todas as pessoas, mas ele também é essencial na empresa, já que os funcionários precisam, por exemplo, ler um manual para aprender como usar um determinado equipamento ou ferramenta, ou mesmo para entenderem o funcionamento de um software. Os textos instrutivos não estão presentes apenas em manuais ou receitas, mas é possível encontrar textos desse tipo em embalagem de produtos, na elaboração de guias da cidade, em instruções para uso de medicamento, em folhetos, nas regras para se jogar um jogo, seja ele eletrônico ou não, dentre outros. Então, fica claro para vocês que os textos instrutivos são gêneros textuais que foram criados para serem utilizados no nosso cotidiano, para facilitar determinadas funções do nosso dia a dia. Traremos agora para vocês as características de um texto instrucional. O texto instrucional, ele deve utilizar verbos no imperativo. Temos como exemplo misture, acione, sirva, ou no infinitivo, misturar, preparar, adicionar. Frases simples e curtas.
permitindo que uma pessoa leiga no assunto aprenda a manusear ou fazer algo a partir da sua leitura. Informações simples e precisas, indicar os passos, as quantidades corretas, os cuidados a serem tomados. A linguagem deve ser adequada ao público-alvo, ou seja, quanto mais simples for, né, as informações trazidas nesses textos instrucional, mais adequado ele estará. É porque o público-alvo, a pessoa que vai ler, ela tem que entender tudo de forma bastante clara e precisa, né, sem que reste nenhuma dúvida ao ler aquele texto instrucional. Temos como exemplo de textos instrucionais e deixamos aqui para vocês receita. A receita é um exemplo de um texto instrucional. O manual de instrução de um equipamento que você comprou também é um texto instrucional. Folhetos, panfletos que nós recebemos, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano pelas ruas, também são exemplos de texto instrucional. Quando você, né, compra um determinado equipamento eletrônico, você precisa, né, de determinadas instruções. Isso aí você encontra, né, no folheto, no manual de instrução que vem dentro desse equipamento. Então, texto instrucional, pessoal, é um gênero textual próprio para instruir, trazer informações básicas, né, para não deixar qualquer tipo de dúvida para a pessoa que venha ler, né, este texto. É bastante comum no nosso cotidiano e se faz bastante interessante e importante para o cotidiano e para a vida de vocês como aluno dos primeiros anos. Então, na aula de hoje, nós trouxemos para vocês determinadas características e a definição do texto instrucional. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.